Então vamos lá, vamos aprender as ferramentas que a gente vai precisar para fazer esse projeto. A gente vai precisar de duas coisas. S 10. Ou ilusão, não é essa conta poupança que aumenta em 1%. É só para facilitar a conta mesmo. Vamos entender como... Vamos entender agora como é que funciona ou para que é que serve um método ou uma classe abstrata. Não sei se eu já falei com vocês, mas em Java a gente tem 3 definições bem claras. A primeira seria uma classe concreta. A segunda seria uma classe abstrata. E a terceira seria uma interface. A gente já falou sobre isso ou não? Estou falando normalmente da definição que é usada na maioria das linguagens. Em PO não é assim, em C++ não é assim, e eu vou explicar por quê. Tá. Então, vou explicar como é que funciona. Falar de cima para baixo. Uma classe concreta são as classes como todas as outras que vocês já criaram. É uma classe onde tudo está definido. Por exemplo, uma classe pessoa. A pessoa vai ter aí nome. Olha, Copilot, te ajudei. Nome, idade e todos os métodos de pessoa estão bem definidos. Na interface, nenhum dos métodos está definido. A interface normalmente é utilizada para estabelecer contratos. Por exemplo, se a classe quer ser ordenável, ela implementa a interface comparable, né? que ela diz que ela é comparável e ela implementa os métodos dessa interface. Então, interface normalmente criam contratos. Por exemplo, imprimível. Um exemplo aqui. Imprimível. Qualquer. Exato, vai ter que ter aqueles métodos. Qualquer classe que quer ser imprimível, do jeito que está sendo definido aqui, ela tem que implementar esse void imprime. Por quê? Porque eu posso colocar vários elementos que são imprimíveis para serem impressos sem me preocupar o que é que ele é, o que é que ele faz ou o que é que ele tem. Então, oi, amor. Deixa eu só tirar o cuscuz do fogo.
Voltei. Vai, Gil. Ok. Então, obrigatoriamente, no conceito de interface do Java, você não tem implementações nem atributos. Então, a interface não tem implementações nem atributos. Apenas métodos que devem ser definidos nas classes filhas. Ok? A classe abstrata, ele é um meio termo entre as duas coisas. Tá? Na classe abstrata, você pode ter atributos e pode ter métodos, concretos ou abstratos. O que é que define aqui a limitação? Se você tiver pelo menos um método abstrato, então a tua classe é abstrata. Vou dar um exemplo em código, tá? Por exemplo, formas. Vocês fizeram matemática no ensino médio, eu imagino, né? E aí vocês viram que existem formas geométricas. Exemplos de formas geométricas para vocês que chegaram no ensino superior. A gente começa a estudar isso, eu acho que é no 4º ano do fundamental. Quase, Israel. Quase. A forma geométrica, o que é, na verdade, é o círculo, né? O círculo, a bola tem forma de círculo. Ok. Então a gente teria a bola, a gente teria o quadrado, a gente teria o retângulo. O que é que todas elas têm em comum? O que é que eu poderia perguntar de todas elas? O que é que com certeza... Perfeito. Todas elas têm área, todas elas... Largura, talvez, depende do contexto. Todas elas têm perímetro, na verdade. Então, com certeza, todas elas têm área e todas elas têm perímetro. Se você pensar no círculo, você sabe calcular a área e o perímetro. Se você pensar... Então, se eu quisesse... como não é polígono, a gente não pode pensar em número de lados, né? Porque, por exemplo, o círculo não tem número de lados. Mas, por exemplo, se eu pudesse imaginar uma forma geométrica, eu não posso dar atributos para ele, a não ser, por exemplo, que é um papel para desenhar, amor. Pega esse caderno aí, amor. De quem é esse caderninho? Qualquer um desses. Exato. Ó, então, se eu colocasse aqui apenas métodos, isso daqui se comportaria como uma interface. Por que eu estou colocando esses conceitos? Porque é o que vocês vão encontrar, por exemplo, se tiverem TypeScript, se tiverem JavaScript, se tiverem em Java, vocês vão encontrar esses conceitos, essas palavras-chave. Então, uma interface forma, ela só teria métodos. E, por exemplo, quais seriam os métodos da minha interface forma? Eu teria o nome da forma, eu teria a área da forma, e eu teria... Vou colocar o perímetro, não. Eu poderia colocar, mas vou deixar só a área. Então, toda forma é assim. Professor, por que o senhor não implementa e coloca uma implementação, sei lá, que get nome vai retornar vazio e get área vai retornar 0? Porque não faz sentido. Não faz sentido eu poder criar uma forma que não tem corpo. Por exemplo, new forma, criar uma forma. Não faz sentido porque ela não tem atributo, não tem corpo. Então, esse tipo de coisa, né, esse tipo de estratégia, que a gente chama de métodos abstratos, ou em C++ a gente chama de métodos virtuais puros. Lembrando que o método virtual é aquele que procura a implementação nos filhos. O virtual puro é aquele que não tem corpo nos pais. Eu sou obrigado a procurar a implementação nos filhos. Isso daqui serve para eu criar contratos, modelos, moldes de comportamento. Então, por exemplo, agora eu posso criar um círculo. Um círculo
É uma forma. E aí o círculo tem um raio, e aí eu poderia fazer todas as implementações. Como é que seria o get nome do círculo? Vai retornar círculo. Como é que seria get área do círculo? Vai retornar π vezes r ao quadrado. Então, pronto. Eu tenho um círculo. New círculo. E um círculo faz sentido eu criar, porque um círculo é algo que, na minha abstração, faz sentido existir. Então, eu posso criar um círculo e imprimir o nome e imprimir a forma dele. Tudo bem até aqui? Okay. Então, a minha forma estabeleceu o meu contrato. As regras que eu preciso para ser uma forma. E se qualquer coisa implementar essa forma, tá valendo. Então, meu círculo implementa a forma, ele retorna o nome dele e ele retorna a área dele. Eu poderia colocar quaisquer outros métodos que eu quisesse, mas eu obrigaria que para ser uma forma, ele tivesse que implementar esses métodos. Por exemplo, se eu criar agora que eu tenho que ter um perímetro, e eu tentar instanciar o círculo, ele não vai deixar, porque ele vai dizer, olha, o círculo, para ser concreto, ele teria que ter um get perímetro, e ele não tem. Como ele não tem, ele não pode ser instanciado. Por quê? Porque falta uma parte da definição do círculo. Vocês vão encontrar em alguns lugares essa palavra-chave aqui, ó, override. É a explicitação, é deixar explícito que esse método tem na classe pai que eu estou sobrescrevendo na classe filho. Mas não é uma necessidade, não é uma obrigatoriedade, continua funcionando normalmente sem ele. O que é que não vai funcionar? Se você colocar o override e esse método não existir na classe pai, ele vai dizer, ei, você não está sobrescrevendo nada aí. Então eu vou tirar aqui o get perímetro para não ficar muito código. Por exemplo, se eu criar aqui um método só no pai, double get perímetro, e eu colocar aqui nesse get perímetro um override. Aí ele vai dizer, ei, você está dizendo que o get perímetro está sobrescrevendo alguém da classe pai, mas não achei nenhum método da classe pai sendo sobrescrito pelo get perímetro. Então, meio que esse override é uma explicitação do processo de sobrescrita. Se você não botar, ele funciona do mesmo jeito. Se você botar, você garante, pelo menos para quem está lendo, que esse método ele já vem da classe pai. Tudo bem? Vamos criar agora outra classe. Vamos criar o retângulo. Então, class retângulo, que é uma forma, tem altura e base. Mas a gente tinha mais cuscuz, se quisesse podia fazer mais. Você já tá com fome ainda? Certo. Quem é que vai lavar a louça hoje, amor? Tá. Bora, compadre. Faz a implementação aí para mim. Então, para o meu retângulo, cara, a minha vida é uma como Copilot e a outra sem ele. Eu não sei se vocês já conseguiram instalar, mas assim, para algumas coisas é de uma praticidade, principalmente para dar aula, absurda. Então, vamos lá. Eu defino aquilo que é específico da classe, que no caso o meu retângulo é base e altura, e eu defino aquilo que é obrigatoriamente sobrescrito. Por exemplo, o nome e a área. Porque para eu poderia ter várias outras coisas, mas eu não vou colocar o perímetro, não. Para eu ser retângulo, para eu ser forma, eu obrigatoriamente tenho que sobrescrever o nome e a área. Cara, é impressionante que às vezes parece que ele está ouvindo tudo mesmo. Bora fazer mais um aqui, ó. Vou fazer o quadrado. Só que o quadrado eu vou fazer de retângulo, porque o quadrado é um retângulo com dois lados iguais.
E aí, quando eu receber o lado, eu simplesmente invoco o retângulo passando os dois elementos. Só que isso daqui vai dar um erro. Qual é o erro que vai dar? Não é erro, né? É um comportamento que não era o que eu queria. A área é calculada certo, mas o nome não vai ser calculado certo. O nome vai retornar retângulo, eu não quero que retorne retângulo. Então, eu vou ter que sobrescrever o método mais uma vez, retornando quadrado. Okay? Então, agora, eu nem preciso mudar isso daqui, porque eu estou trabalhando com todo mundo como forma. Eu posso criar aqui um quadrado. Tá. O que é que ele está reclamando aqui para você que nunca teve esse erro? Toda vez que você trabalha com herança, tá certo? Você tem uma certa obrigação no C++, que é criar um destrutor virtual. Então, virtual forma. O que é que isso daqui te força? Isso já é o compilador dizendo, ei, você está criando uma forma, mas você não está permitindo que o quadrado seja destruído corretamente. Lembra que é o virtual que faz eu ir buscar nos filhos a implementação? Se o destrutor do forma não é virtual, ele não vai buscar nos filhos a destruição correta. Então, ele meio que já te pede, né? O próprio compilador te pede, ei, para garantir que tudo funcione direitinho, aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de alocação dinâmica, mas para garantir que as coisas funcionem direito, cria o destrutor virtual, tá certo? Para garantir que as coisas funcionam. Ok, quadrado e nossa área é 25. Ok. Professor, eu ainda não entendi o porquê estabelecer um contrato. Eu não podia simplesmente criar um quadrado bem aqui e chamar os métodos de quadrado? É verdade. Só que às vezes você quer agrupar elementos de tipos diferentes. Por exemplo, você quer colocar juntos quadrados, retângulos, círculos, porque não importa para você as especificidades, importa que todo mundo se comporta como forma. Por exemplo, você poderia ter um vetor de formas. Esse é o caso mais comum. Você quer agrupar coisas diferentes sobre um mesmo olhar. Você quer um vetor de formas. E aí você pode inserir qualquer coisa dentro dessa forma. Quadrados, retângulos, círculos. E aí, não importa o que você inseriu, você não precisa pensar se isso daqui é um quadrado, um retângulo ou um círculo. O do vetor ou da herança, Benny? Tá, vamos lá. A pergunta é, por que que eu precisei agrupar todos eles sobre uma mesma ótica? Forma é uma forma de definir quais são os comportamentos relevantes que essas entidades têm em comum para que eu não precise pensar nelas individualmente. Eu não quero pensar nas peculiaridades do fato de ser um triângulo, de ser um quadrado, de ser um círculo. Eu quero pensar que é uma forma e eu quero poder agrupar todas as formas sobre um mesmo olhar, sem que eu precise pensar ou saber discernir qual é a forma que eu estou lidando. Então, eu agrupei os métodos que para mim são importantes aqui, ó. GetArea e o GetNome. Esse virtual é uma necessidade do C++, quando a gente trabalha com herança, para garantir que se eu criar um quadrado, o quadrado vai ser destruído corretamente. O destrutor virtual, ele diz que ele é uma necessidade do C++ para que eu consiga destruir as coisas na cadeia correta. Então, mesmo que você não tenha implementação, se você está usando herança, sempre cria um destrutor virtual. Mesmo que não tenha
atributo nem nada. Então, já que eu criei uma ótica, né, um jeito de agrupar as características que eu preciso, eu posso, por exemplo, criar um vetor de formas. Poderia ser um mapa de formas, uma lista de formas, qualquer coisa assim. Por que que não pode ser assim, ó, um vetor de forma estático? Quando vocês pensam por que não pode ser estático, eu vou ver o que é que o Miguel está chamando. Bora lá. Quem me diz por que é que eu não posso ter um vetor de formas desse jeito? Por que é que você acha? Pode chutar, não tem problema não. A forma não tem nada assim, tem os círculos, essas coisas. Exato, o Augusto fez foi isso que você falou. Não sei quem foi que respondeu, que eu não vi o símbolozinho. Que é uma interface, não? E aí, Israel, é isso mesmo que você falou. É como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. O vetor, o vector, ele copia para dentro dele, é o comportamento do vector. O vector sempre faz o pushback dele, o push front, tudo por cópia. Então, se eu fizesse assim, é como se eu estivesse criando um círculo. Isso daqui é possível, claro, porque o círculo é concreto. E se eu estivesse fazendo assim, ó, forma F recebe C. Isso faz sentido? Não. Porque é aquele comportamento que a gente falou lá na primeira vez que a gente falou de herança, que é o fatiamento, lembra? Fatiamento. Eu estaria fatiando o círculo para dentro de forma. Só que ele nem permitiria isso. No caso de um fatiamento entre a classe base concreta e a classe filha concreta, tudo bem, eu vou arrancar um pedaço do objeto, mas o que sobra ainda é algo concreto. Mas nesse caso, imagina se eu arranco tudo e deixo só os métodos, assim, só não tem nada. Não tem nem como eu copiar para dentro de forma, porque forma não tem nada. Então, isso daqui é um fatiamento para dentro de uma classe abstrata. Então, não é permitível, não é realizável. Então, vocês têm que lembrar que sempre que estiverem lidando com herança, vocês não podem permitir cópia, em hipótese nenhuma. Professor, e onde é que teria cópia? Por exemplo, isso daqui é uma forma de cópia. Se você faz um vetor, um laço, por exemplo, um laço de círculos, você faz um for, você não pode fazer isso daqui, né, para cada forma de formas. Isso daqui também é cópia. Então, professor, se eu não vou fazer cópia, eu faço o quê? Faz referência, ué. Então, você não pode permitir cópias. Se você tem um método, void imprime, você não pode receber cópia, forma. Por quê? Porque não dá para copiar para dentro de uma classe base sem ser fatiando. Então, sempre referência ou endereço. Então, professor, posso fazer referência? Não. Por quê? Porque o vector, ele trabalha com cópias.
O vector, ele sempre joga para dentro como uma cópia. Então, você não tem, o vector não funciona no formato de referência. Então, eu sou obrigado a trabalhar com endereço? Sim. Ou com outras ferramentas mais avançadas. Você pode trabalhar com endereço, ou você pode trabalhar com o shared PTR, que também é um endereço, ou você pode trabalhar com um reference wrapper, que é uma outra forma de fazer referências, mas de uma forma que o vector suporte. Então é isso. Então vamos fazer do jeito mais fácil. Forma asterisco. E um vetor de formas. Tá claro por que não pode ser sem o asterisco, pessoal? Ok. Só responder um, mas eu vou imaginar que os outros 20 estão na mesma vibe aí. Ok, então, criei um forma asterisco, joguei todo mundo para dentro do vetor de formas, e agora eu não preciso me preocupar com o que ele é. Basta que eu saiba que todo mundo tem um nome, todo mundo tem uma área. Aí você pergunta, professor, o senhor está usando alto ali sem colocar o e-comercial? Nesse caso, pode. Por quê? Porque isso aqui é um endereço. Isso aqui é um endereço. Então, não tem problema nenhum você copiar o endereço, você não está mexendo na entidade. É como se eu dissesse, eu tenho um pedaço de papel escrito o endereço da pessoa, ao invés de você pegar o meu pedaço de papel, você copia o endereço da pessoa para o seu pedaço de papel. Mas na pessoa em si não mudou nada. O que você fez foi copiar o endereço dela do meu papel para o teu papel. Então, não mudou nada, não. Tá, então aqui, tanto faz assim, como assim. Ok? Então, agora, como eu fiz as alocações, agora eu sou obrigado a desalocar todo mundo. Né? Eu não vou desalocar ninguém, não. Outra forma de fazer isso, de lidar com isso sem ter que desalocar, sem ter que dar os deletes, é fazendo com o shared PTR que a gente já viu, né? Vou fazer aqui só para mostrar. Então, aqui eu teria um std shared PTR de forma. E agora você pode fazer o quê? Você não vai fazer um círculo, você vai fazer um make shared, vai criar um círculo. Você cria assim. Aqui também não é um new, aqui é um make shared. Para fazer um ponteiro compartilhado, você usa make shared. Diz de que é que você está fazendo, retângulo, e invoca o construtor da própria entidade. No caso, você está chamando o construtor de retângulo, passando isso daqui. Aqui é quadrado. Exato, é fora da chave. Essa sintaxinha mesmo aqui. Círculo 12,56, retângulo 6, quadrado 4. A outra forma descritiva, né, assim, mais verbosa, mais inchada, seria dizer que você quer, né, você não precisa fazer desse jeito, mas se você quisesse fazer manualmente tudo, desnecessariamente, seria assim, você vai criar um shared PTR de quadrado, e aí a memória que esse shared PTR de quadrado vai alocar, vai guardar, vai gerenciar esse new que essa memória que o new retornou. No fundo, o make shared de retângulo é uma forma mais polida de fazer isso daqui, criar um ponteiro compartilhado e dar um bloco de memória para ele gerenciar. Tudo bem? Beleza, então bora avançar aqui no nosso, eu vou voltar para o que era, tá? Que é mais bonitinho o make shared. Então, isso daqui se comporta como interface.
Porque o interface, lembrando, não tem atributos nem implementações. Ok? Mas vamos lá. Todas essas formas têm algo em comum que eu poderia definir já poderia já implementar na forma, atributo e método. O que vocês acham? Eu vou colocar o código para vocês. Launchpad.com/forma. O que é que tem em comum entre círculo, retângulo e quadrado? Que já está no código, mas eu estou repetindo em todos eles. Pode chutar, não tem problema nenhum chutar, não. A forma de calcular a área é diferente de todos eles, né? A forma de calcular. Então, não tem como eu integrar, mas o nome não. O nome é o mesmo para todo mundo e, basicamente, eu conseguiria me livrar desse nome e trazer para a classe forma. Como é que eu faria isso? Então, agora, ele vai deixar de ser uma interface para ser um método abstrato. Então, na classe abstrata, eu posso ter atributos, ok? Posso ter algumas implementações concretas. Então, por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, ó, toda forma tem um nome, obrigatoriamente toda forma tem um nome. Então, eu vou criar aqui um método, um atributo nome, porque toda forma tem que ter um nome, não existe forma sem nome, não sei quem inventou esse negócio de forma sem nome. Forma sem nome, não tem, não existe isso. Então, o meu getNome vai retornar o nome. E esse nome vai ser criado no construtor. A partir de agora, forma tem um construtor, que recebe o nome e guarda o nome, e tem um método que retorna o nome. O que é que falta? Falta esse daqui. Esse aqui é virtual puro. Então, eu não posso instanciar forma. Por quê? Porque eu não posso. Mesmo todo mundo tem nome. O que é que eu vou querer que vocês façam agora? Vou colocar esse código aqui no Launchpad forma, e eu quero que vocês ajustem a classe, as outras classes, para funcionar dessa forma, né? Vocês vão ter que invocar os construtores, passando o nome para cima, ou seja, vocês vão tirar esses métodos e fazer o nome ser salvo no construtor, né, perdão, na classe forma. Bora lá? Launchpad.com/forma, consertem aí. Uhum.
Eu sinto tanta saudade aí, só compartilhando um fato aleatório, né? Do meu violão e de voltar a estudar música. Vocês tocam algum instrumento, gostam de música? Não, gostar de música não, é muito genérico isso, né? Mas eu achava muito barato. Quando as crianças nasceram, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu fiquei sem tempo para tocar. Aí eu peguei e dei meu violão de presente. Me arrependi tanto, já tantas vezes esses anos todos. Tem alguém aí? Alô? Oi de casa? Olá. Cara, minha saudade do meu violão. Ai, é. Pesadelo todo dia por 10 anos. Sim, de saudade do meu violão. Saudade, eu adorava. Eu tinha um Tajima Ventura semi-flat, que eu dava mau valor. Conseguiram fazer a adaptação da classe, galerinha? A impressão minha, vocês estão muito lentos para dar feedback hoje. Ele disse que a classe forma não tem construtor padrão. Exato. Aí por isso que você tem que, nas classes filhas, reencaminhar o nome para a classe pai. Então, ó, vou fazer só uma aqui, ó. A classe forma não tem construtor padrão. Ele tem um construtor que exige um nome. Entendeu? Ele exige um nome. Então, como é que ficaria aqui, ó? O círculo não tem mais um getNome, porque o nome agora está sendo guardado na classe forma. Tá vendo? O nome é guardado na classe forma. O que é que eu vou fazer? Na hora que eu criar o círculo, eu sou obrigado a criar forma antes. Então, eu vou criar a classe forma, e para a classe forma, eu construo dizendo que eu estou construindo um círculo. Olha aí, ó, o macete. Então, o círculo, antes de ser círculo, é uma forma. E aí, ele passa o nome para a classe forma, para a parte de dentro, que vai salvar essa informação lá na classe forma. Sacou o macete aí? Passam aí com o retângulo, que é a mesma coisa. O retângulo, antes de ser retângulo, é uma forma. E ele vai passar o nome retângulo para ser salvo na classe fórmula. Na classe forma. Ok, lasca, né? Precisa botar antes sim, porque eles são criados na ordem. Tá ótimo. Ok, quero que vocês resolvam esse quebra-cabeça aqui. Como é que eu vou fazer para a classe quadrado agora? Se o quadrado é um retângulo. Será que tem alguma forma de eu... fazer o quadrado retornar a coisa certa? Porque se eu invocar o construtor da classe pai, da classe retângulo, ele não recebe o nome, né? E aí ele vai passar para a classe de cima o nome retângulo. Lascou. Como é que eu faço agora para passar para a classe de cima o nome quadrado? Será que eu consigo invocar manualmente? Nunca tentei fazer isso, eu vou descobrir com vocês. Ó. Forma, quadrado. Acho que não faz sentido não, porque ele precisa instanciar o retângulo, né? Nunca tentei fazer isso na vida. Só tive a ideia agora com vocês.
Sugestões. Não. Antes de ser quadrado... Oi. Professor, não é uma sugestão, só surgiu a pergunta aqui. O construtor pode ser virtual? Não. O construtor, ele precisa ser invocado manualmente. Porque, por exemplo, o construtor da classe círculo não é o construtor da classe... Perdão. O construtor da classe forma só constrói forma. Ele não constrói círculo. Quem constrói círculo é o construtor da classe círculo. E se eu quiser invocar esse construtor aqui da classe forma, eu tenho que invocá-lo manualmente no construtor da classe círculo. Porque eu posso ter vários construtores. Então, imagina aqui que eu tenho vários construtores. Eu tenho, na hora que eu criar um círculo, invocar o construtor da classe círculo. E o construtor da classe círculo vai explicitamente dizer como é que ele vai construir a forma. Então, o virtual não faz sentido, porque não é algo compartilhado entre as entidades. O construtor é exclusivo daquele elemento que eu crio. O destrutor, não. Na hora que eu tenho um retângulo, mas olho para ele como forma, na hora que ele sai de escopo, aí ele sai fazendo os destrutores em cadeia. Ele vai rodar todos os destrutores. Então, se forma tem um destrutor, círculo tem outro e tal, ele sai procurando em cadeia e executando a destruição. Então, vamos ver como é que a gente resolve esse problema aqui. Eu acho que não vai ter solução. Vai ter uma gambiarra, mas solução não vai ter, não. A gambiarra seria eu sobrescrever o getNome. Olha que corra feia. Void. A marmota aqui, ó. No nome está armazenado retângulo. Deixa lá em cima da mesa que eu merendo ela, tá bom? Lá na classe forma, o nome é retângulo. Mas na hora que eu dou um getNome, sai quadrado. Que coisa horrível! O que a gente podia fazer de alteração no código para não ter essa marmotagem aí? A alteração que a gente podia fazer seria colocar esse carinha aqui como protected, né? Colocando como protected, eu tenho acesso à variável nos filhos, e aí eu poderia fazer aqui, ó. Aqui dentro eu faria seta nome recebe quadrado. Meu problema ficou claro e a solução também? Vamos lá, lembrando qual é o problema, porque tem um pessoal que não interage, eu fico pensando, vale, meu Deus, essa galera tá viajando legal na maionese, ó. O problema é que o quadrado, ele invoca o construtor da classe retângulo. Só que o construtor da classe retângulo já passava para a forma que ele era um retângulo. Aí chegava o quê? Que quando o quadrado era construído, chegava como um retângulo. E eu queria que ele se chamasse quadrado. Aí eu não podia fazer isso via construtor, porque o único construtor que eu tenho acesso é o construtor da classe Pi. E eu não tinha como fazer isso via setNome, porque eu não tinha um método setNome. Então, das duas, uma, ou eu criava um método setNome que me permitisse alterar o nome, ou eu colocava o nome como protegido para que eu pudesse alterar o nome manualmente, ou eu fazia aquela gambiarra horrível de sobrescrever o getNome, que está totalmente horrível e feio e não deve ser feito. Ok? Professor, gambiarra também, lá do retângulo, olhava se A e B era igual, aí se fosse, aí passava quadrado como o nome da forma. Ah, entendi. Não, mas a forma é retângulo, é um retângulo de quadrados iguais. É um retângulo de lados iguais. Mas eu entendi a sua lógica. Se fosse private no lugar de protected, aí eu não teria como mudar o nome aqui embaixo. Gabriele.
O quadrado não conseguiria acessar nome, porque o que é private só é visível e alterável dentro da classe. O que é protected pode ser visto e alterado nos filhos, manipulado nos filhos. Entendeu? Então, ou eu coloco como protected, ou eu crio aí um set nome. Que também resolveria, né? Virtual void set nome. Protected, mas agora, como eu tenho um set nome, eu posso vir aqui no quadrado e colocar this set nome para quadrado. Várias soluções. Vamos fazer uma corrida. Corrida.cpp. Eu vou, como já ficou bem claro aqui, ó, imagino, né? Na ideia das formas, eu vou fazer um outro exemplo só para a gente exercitar. Então, eu vou fazer uma corrida. Na minha corrida, eu tenho vários corredores. Os corredores têm em comum uma posição. Então, eu vou ter aqui uma classe corredor. O meu corredor tem uma posição int x, que é a posição deles na corrida. E ele tem um public. Eu tenho aqui um get int getX e eu tenho um correr. Só que eu não vou implementar o método correr, porque eu vou ter diferentes tipos de corredores. Alguns vão correr de um jeito, outros vão correr de outro. E a brincadeira é que eu vou colocar esses corredores todos na corrida. Não me importo com o que é que eles vão ter de especial, me importa que eu simplesmente vou mandar todo mundo correr e quem passar primeiro pela linha de chegada vai ganhar a corrida. Então, void correr vai ser virtual puro. Sucesso? Vocês já assistiram Corrida Maluca? Então, vamos fazer os corredores da Corrida Maluca, tá certo? Vocês lembram de algum? Então, vamos começar pela Penélope. Penélope Charmosa. Penélope Charmosa é uma corredora. E o correr dela é bem simples. Ela é constante. Toda vez... O X eu vou colocar como protected. Para que eu possa alterar nos filhos. Então, o correr da Penela faz com que todas as vezes ela ande um elemento para frente. Beleza. Marcelino? Quem diabo é Marcelino? Não acredito que ele vai pegar os... Deixa eu colocar aqui, Penélope Charmosa. Será que ele vai? Não, Penélope morta. Capaz, ele te vacilou agora. Não, é um desenho, irmão. Um desenho famoso que só. Capaz, te matou tanto gato que ficou frustrado. Corrida maluca. Corrida maluca era esse desenho aqui, ó. Que aí cada um tinha um carrinho. O mais famoso era esse Dick Vigarista. Aí eles ficavam atirando uns nos outros, né? Tentando destruir os carros uns dos outros. Era mó bodega, mas teve uma época que passou. Como era o nome desse, hein?
Era muito legalzinho esse daqui. Eu vou botar para as crianças assistirem. Eu estou escutando e estou rindo, mas vocês não estão escutando. Muttley. Ai, era o Muttley, que era o cachorrinho dele, né? Então, bora lá. O Muttley. O Muttley tem um correr que é assim. Ora ele corre, ora ele não corre. Então, eu vou precisar aqui de um randômico. Include CST. Então, ora ele corre, ora ele não corre. Então, para ficar justo, eu vou fazer o seguinte. If rand mod 2 igual a 0, x mais 2. Então, rodada ele corre, rodada ele não corre. Eu vou fazer o class xerife. O xerife vai ser assim, ele começa devagar e ele vai acelerando. Como o xerife começa devagar, então eu vou precisar de um método aqui, int velocidade. Float é esse negócio? X. Eu preciso que isso aqui seja float, ó. Float X. Pronto. Então, float velocidade 0.1. Então, toda vez que ele corre, ele aumenta de velocidade e velocidade aumenta em mais 0.1. Então, já vai ficando cada vez mais rápido. Vou botar em 0.5. Começa devagar, mas vai ficando cada vez mais rápido. Ok, então bora fazer a nossa corrida agora. Class corrida. Então, ele já criou para mim um vetor de ponteiros. Falta só importar aqui o memory. Include de memory e include de vector. Vector. A minha corrida, ela tem um limite. Então, eu preciso saber qual é o limite da corrida, o destino, a distância. Eu vou ter um float distância. Para criar a corrida, eu vou criar só a distância. Valeu. Então, pronto. Para criar a corrida, eu defino a distância. Para adicionar um corredor, basta colocar o corredor dentro da corrida. E para correr eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um método ganhou. Boolean tem ganhador. Como é que eu sei se tem ganhador? Eu preciso saber se alguém já correu uma distância maior do que a distância da corrida. Então, para cada corredor em corredores, se a distância do corredor é maior ou igual à distância da corrida, ele ganhou. Se não, retorne falso. Todo mundo está acompanhando a lógica aqui? Para correr, é só mandar todo mundo correr. Saber se tem ganhador, eu olho se alguém passou da linha de chegada. Saber, para mandar correr, basta mandar todo mundo correr. E enquanto, aí eu vou fazer aqui dar a largada. Void dar a largada. Para dar a largada, eu vou fazer o seguinte. Enquanto não tem ganhador, manda todo mundo correr. E para ficar interessante, eu vou colocar aqui no finalzinho um getChar, para eu poder travar o loop. Agora, eu preciso mostrar todos os corredores, né? Mostrar o status da corrida. Só que ninguém tem nenhum tipo de informação.
Então, eu vou fazer aquilo que a gente fez da outra vez. Eu vou deixar um nome aqui. Void std string nome. E o corredor já vai inicializar o nome e o meu toString dele, friend, já vai imprimir o nome e a posição dele. Vou tirar ele daqui de dentro, aqui para fora, para ele não reclamar. Tiro o friend e tiro o corpo daqui de dentro. Beleza, então eu mostro o nome e o corredor. Vou tirar aqui o NGL. Tá, ok, o nome e o corredor. Penélope, na hora que eu criar, o nome dela vai ser Penélope. O Mutley, na hora que eu criar, o nome dele vai ser Mutley. E o xerife, na hora que eu criar, o nome dele vai ser xerife. Agora eu já tenho como imprimir todo mundo. Então eu dou a largada, enquanto não tem ganhador, manda todo mundo correr e mostra o status da corrida. Void mostrar status. Para mostrar o status, eu vou imprimir todos os corredores. A cada corredor em corredores, mostre o corredor. Ok, então para dar a largada, enquanto não tiver um ganhador, manda todo mundo correr e mostra o status. Desse ponto, mostrar status. Pronto, nossa corrida está pronta. O que é a diversão aqui é que corrida não precisa saber com o que é que ela está lidando. Importa que todos são corredores e ela só usa os métodos que são comuns aos corredores. Mesmo que os outros tivessem atributos e métodos extras, ou sei lá o quê, não importa. O que importa é que todo mundo corre, e todo mundo tem um getX e um getY. Então, sacando aí a importância do polimorfismo. Então, agora bora criar aqui a minha corrida maluca aqui. Vai, Copilot. Obrigado. Então, eu criei a Penélope, criei o Mutley, criei o xerife e dei a largada. Eu vou fazer só 10 metros. A impressão que eu tenho é que, como eu dei a aula ontem, e foi esse conteúdo, o Copilot ele já é esperto, ele pega do meu próprio repositório do GitHub, que tem algo parecido, e já puxa para cá. Isso mudou tanto minha vida, esse negócio de Copilot, rapaz. Vou colocar só a Penélope, que está muito grande. Então, corrida. Penélope está na posição 1, Mutley na posição 2 e o xerife na 0.5. Agora Penélope foi para 2, o Mutley, como é aleatório, ficou parado, o xerife foi para 1.1. Penélope na 3, Mutley na 4 e o xerife ainda está aquecendo. Penélope na 4, Mutley na 6, xerife 2, Penélope na 5, Mutley no 8, acho que o Mutley vai ganhar. Oi, tá ficando... Oi, amor. Chega no cabelo pra ver se eu preciso lavar, eu vou tirar um cabelo. Ô, meu amor, você tá na aula pra pedir pra tirar. Como é que eu vou cheirar? Eu não consigo colocar nada na cabeça. Consegue assim. O Mutley ganhou, Mutley wins. Precisa não. Não precisa não, amor, deixa eu lavar à tarde o cabelo. Mutley ganhou. Poderia fazer outras... Vou fazer outras coisas legais, ó. Poderia definir o incremento do xerife, poderia definir o incremento e a velocidade inicial aqui no construtor, e aí a gente começa a ficar fazendo uma coisa mais interessante, ó. Então, float, velocidade inicial e incremento. Float, incremento.
E aí, incremento. Aí agora eu fiz o velocidade inicial. E o incremento com o incremento. Agora, por exemplo, eu posso alterar o xerife ou alterar o Mutley. E aí você vê que você pode ir criando... sem querer eu fechei. Corrida. Por exemplo, o Mutley pode ter a chance de andar, né? Como seria aqui a probabilidade? Void, float, não, int, probabilidade de andar. Então, supondo que a probabilidade de andar é, sei lá, 50%, seria isso daí. Então, eu vou salvar aqui int probabilidade de andar. Vou dizer que o default aqui é 50%. Ele tem 50% de chance de andar. Então, como é que ficaria o meu rand agora? Se rand mod 100 menor do que probabilidade de andar, ele anda. Por exemplo, se é 50% a probabilidade de andar, se rand mod 100 menor do que 50, então ele anda. Então, bora começar a mudar aqui. O xerife, ele vai começar com 0,5, mas ele vai andar agora de 0,15 de incremento. O Mutley agora só tem 40% de chance de andar. 45%. Foi apertada a corrida. Bora ver como é que a corrida agora funciona. Tá. Tá mandando eu colocar parênteses aqui na linha 37. Para garantir... Por que precisa desse igual? Tá errado. Não precisa do igual, não. É isso que foi o erro. Valeu. Esqueci de tirar o igual, porque antes era o mod igual a 2, né? Não tem problema, não. Agora eu acho que foi. Esqueci de atribuir probabilidade de andar do Mutley para o atributo. Probabilidade de andar era inicializado com probabilidade de andar. Por isso que é importante você ter os warnings todos ligados, porque esses erros bestas são chatos de achar depois. Ok, Penélope saiu na frente, Penélope ainda na frente, Penélope já no terceiro lugar. Ué, bugou? Por que o Mutley não sai do canto? Será que é só azar mesmo? Rand mod 100. Eu acho que é só azar mesmo. Não pode. Não pode. Não pode. O que é que eu fiz errado aqui? 50. Rand mod 100. Quebraram o carro do Mutley. Se rand mod 100 menor do que probabilidade de andar. A probabilidade de andar é 50. 45. Então, é para dar. Pode ser só azar. Era só azar, ó. Rapaz, ó aqui que foi na lata. Penélope e xerife na lata aqui. Terminaram juntos a corrida. Era, pai, foi só azar mesmo, ó. Deixa eu botar agora a probabilidade grande para ganhar essa carniça.
100%. Aqui é para ele andar toda rodada. É. Engraçado, né? O poder da aleatoriedade. Ok? Vamos só fazer a última brincadeira aqui. Botar o Dick Vigarista. Class. Dick Vigarista. Eu vou deixar o xerife. Fazer o seguinte. O xerife chegou lá vamos fazer o seguinte. O xerife chegou lá no pessoal que estava segurando a plaquinha de vitória, beleza? A plaquinha de vitória, e disse o seguinte, ó, galera, quem tem que chegar em primeiro sou eu. Tá aqui o mandato de prisão para quem não me deixar chegar em primeiro. Então, se alguém tiver na minha frente, vocês saiam correndo esperando eu chegar. Entenderam qual é a ideia? O xerife chegou lá na plaquinha de chegada e disse para o pessoal que estava segurando a plaquinha de chegada, se alguém chegar aqui antes de mim, vocês não deixam ele passar. Vocês saem correndo na frente dele, esperando eu chegar. Só quem pode ganhar essa corrida sou eu. Então, quem vai ganhar é o xerife. Por quê? Se alguém chegar perto de 10, que não é o xerife, aí a distância da corrida vai virar 11, 12, 13, 14, exato. Então, é só porque eu quero poder fazer um downcast aqui e eu não consegui pensar em outra ideia. Então, bora lá. Tem ganhador. Onde é que eu vou fazer o meu método aqui? Eu vou fazer aqui no tem ganhador. Se por acaso essa criatura que passou a chegada não for o xerife, eu vou aumentar a distância. Entenderam a lógica? Se esse corredor que acabou de atravessar a distância não for o xerife, não, é porque tem que ser o roubo na cara dura mesmo. Não é mandar o pessoal parar. É porque o xerife, lembra que ele é crescente? Então, mesmo que ele esteja para trás, tem uma hora que o incremento dele vai ser tão grande que ele vai passar todo mundo. Entendeu? Então, ele só está aumentando a distância da corrida se ele precisar. Sacou, Pedro? A questão é como é que eu implemento isso em código. Ok, então vamos entender como é que a gente implementaria. Primeiro, não é uma boa estratégia, porque um bom projeto não força você a ficar fazendo downcast, né? Aí do pai para o filho, a ficar testando se você tem uma determinada classe filha. Você não deve ficar fazendo isso. Então, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é, esse corredor ganhou. Aí eu tenho que perguntar, será que ele é o xerife? Então, você pode fazer esse teste usando o Dynamic Cast. Você vai fazer o seguinte, ó. Dynamic Cast. Você vai tentar converter ele de corredor para xerife, de ponteiro para ponteiro. Só que ele exige um ponteiro. E aqui, corredor é um shared PTR. Você consegue, usando o get, pegar o ponteiro. Então, vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Oi, amor. Não, meu bem. Agora não. Todo mundo já arrumou a casa. Já ajeitaram o quarto? Agora tem que estudar com o Miguel. Pega o livro do Miguel e estuda com ele, que é o mais importante. E depois não pode. Aí depois pode. Então, como é que a gente vai fazer isso? É com Y. Mas não precisa do SD. Então, o que eu vou fazer é isso daqui, ó.
Corredor é um shared PTR, só que eu preciso do ponteiro. Então, eu dou um get. O meu get vai me retornar um ponteiro para corredor. Então, bem aqui você tem um ponteiro para corredor, um endereço de corredor. Tá? O que você vai tentar fazer a conversão? De endereço de corredor para endereço de xerife. Isso daqui é o que ele chama de cache dinâmico. Você tem o cache estático, que é o que é feito em tempo de compilação, e o cache dinâmico, que é o que é feito em tempo de execução. É só na hora que ele é executado que você vai ter um objeto que você vai tentar fazer a conversão. Então, você vai tentar converter de ponteiro para corredor, endereço de corredor, para endereço de xerife. E isso só vai ser possível se ele for do tipo xerife. Ok? Se ele conseguir converter, ele vai te retornar o endereço de xerife. Se ele não conseguir te converter, ele te retorna nulo. Aí você só precisa fazer o teste. Se xerife, né, é diferente de no PTR, ou seja, se é um xerife, aí você só retorna true. Beleza, se xerife é diferente no PTR, você retorna true. Se esse cara é um xerife, o xerife ganhou a corrida. Retorna true. Se não, você aumenta a distância. Distância mais um. Olhem com calma. Vejam se faz sentido. Fizer sentido, você diz, né, professor? Faz sentido. O cara passou, ganhou a corrida. Eu tentei verificar se esse cara era um xerife convertendo para xerife. Se foi um xerife, então ele ganhou a corrida. Se não, ninguém ganhou a corrida porque a distância da corrida aumentou. Ou seja, a corrida agora só termina quando o xerife ganhar. Por que esse get aqui, professor? Porque corredor é um ponteiro inteligente. E o cache dinâmico, ele só funciona entre ponteiros crus. Então, do meu ponteiro para corredor, eu tiro o corredor que está sendo gerenciado. Eu dou um get no objeto, ele me retorna um corredor. Ponteiro para corredor. E aí, do ponteiro para corredor, eu transformo em ponteiro para xerife. Se eu conseguir, ele retorna o xerife. Se não, ele vai me retornar nulo. Aí basta eu fazer o teste e eu sei se é um xerife ou não é um xerife. Quem é, Júlia? Ó, o Mutley ganhou, tá vendo? Ó? Só que agora a distância da corrida aumentou. Vai ter uma hora que o xerife vai passar o Mutley. Aí agora a corrida terminou. Muito justa a nossa corrida, né? Muito justa. Beleza, pessoal. Agora a gente vai para a segunda parte da aula. A primeira foi métodos virtuais puros, classes abstratas. Agora a gente vai para tratamento de exceção. Exceção.cpp. Vocês ainda aguentam mais conteúdo ou já deu por hoje? Botar um conteúdo novo. Tem meia hora ainda. Não, tempo dá. A questão é se vocês ainda
tem miolo para absorver. Já foi um monte de coisa, né? Acabei esticando mais do que eu achei. Vocês querem deixar a sessão, então, para a próxima semana? Eu vou fazer uma introdução de... Não, a sessão é simples. Bora lá, vou mostrar que é bem simplesinho. Eu não vou esticar, eu vou falar só o básico de tratamento de sessão. Qualquer coisa a gente exercita mais na próxima aula, ok? Pronto, exatamente. Bora lá. Qual é a ideia aqui? Tá certo? A ideia é que às vezes você tem um emaranhado de funções nesse emaranhado de funções que uma chama a outra. Vai, Copilot. Função 3, Copilot, vai. É só atender a campainha. É porque essa sala não existe de verdade, né? Essa é aquelas salas do Google que você bota o fundinho que quer. Não é uma sala de verdade. É mó mentira essa sala, É bonito porque que é mentira. do Google Meet. Então, bora lá. As sessões é bem fácil. É só uma forma de dar saltos de um canto para o outro. Então, qual é a lógica aqui? Às vezes você tem um erro bem aqui e você precisa comunicar a uma distância muito grande. Então, por exemplo, faz de conta que você está bem aqui na main, fazendo a tua interface com o usuário. Aí a função 1 deu um problema. E poderiam ser vários tipos de problema. Por exemplo, você poderia ter um problema de erro de lógica, ou o arquivo não existe. Cadê? Erro de lógica, o arquivo não encontrado, problema de conexão, conexão, sei lá, qualquer coisa, o índice que você tentou achar, pegar o vector e não tem erro, sei lá, 1 milhão de erros diferentes. E às vezes esses erros, eles vão ser tratados em camadas diferentes. Por exemplo, só é para aparecer um pop-up lá na cara do usuário se por acaso não tinha mesmo o que fazer. Valeu. Que burro, dá 0 para ele. Bora lá. Só para estourar o erro aqui para o usuário se não tinha o que fazer, mas às vezes, por exemplo, a conexão com a internet é feita bem aqui. Se por acaso deu um timeout, é para tentar refazer a conexão, ligar de novo, ao invés de disparar para o usuário que não tem o que fazer.
conexão com o banco é feito bem aqui, então se por acaso deu um erro no banco de dados, é para tentar resolver, mas por acaso não tem banco de dados, esse erro tem que voltar para o usuário. Então a pergunta é, será que tem uma ferramenta melhor do que disparar booleano ou disparar inteiro e fazer 1 zilhão de ifs e elses para eu tratar cada erro no canto adequado? O problema é que o erro, às vezes, tem que ser tratado em camadas diferentes. Por exemplo, se é um erro que tem que chegar para o usuário, ele cairia bem aqui. Se é um erro de internet, era para ele ser tratado bem aqui. Se é um erro de banco de dados, era para ele ser tratado bem aqui. Entendeu? Oi, pai. Tudo bem, então. Tá certo. Tá. Como é que a gente vai resolver esse problema? Aí dentro. A gente vai resolver isso daqui com uma brincadeira de tiro e rede, tá certo? Então, a brincadeira é essa. Eu vou disparar um tiro aqui dentro, que seria um throw. Ok? Um throw, vou disparar um 4. É isso que eu disparo, pode ser qualquer coisa, um inteiro, um float, um string, uma classe, qualquer coisa eu posso disparar. Na hora que eu disparo isso, o meu método, ele para, ele quebra. Então, isso daqui seria o início da função 1, e esse daqui seria o fim da função 1. Como eu fiz esse throw bem aqui, eu nunca vou chegar no fim, porque na hora que ele chega no throw, ele começa a quebrar todas as chamadas de função até encontrar um local que pegue esse tiro, que pegue esse lançamento. Então, isso aqui vai ser o início. Função 1. Função 3 vai chamar a função 2. Então, acompanha comigo. Ó. A main chama a função 3. A função 3 chama a função 2. A função 2 chama a função 1. A função 1 começa a executar, mas ela tem um erro. Aí ele dispara esse erro que é um inteiro. Na hora que ele dispara, já sai, como se fosse um return. Ele quebra a função 1, aí ele chega aqui na função 2. Tem alguém que está tratando esse erro? Não. Quebra a função 2. Na função 2 nunca chega ao fim. Chega na função 3. Tem alguém tratando esse erro? Não. Quebra a função 3. Chega aqui na main. Tem alguém tratando esse erro? Não. Quebra e sai do código. Então, na hora que eu tentar executar isso daqui, ele vai dar um programa terminou pelo lançamento de uma exceção do tipo inteiro. Olha a sequência. Chamei a 3, chamei a 2, chamei a 1 e nenhum deles acabou porque o meu throw saiu quebrando todo mundo. Ok? Professor, como é que você pega uma exceção? Você pega uma exceção como que você fazendo uma rede. Tá certo? Uma rede. E eu vou colocar, por exemplo, ela aqui, bem aqui. E essa rede, ela é definida através de um bloco try, catch. Certo? Try, catch. Ficou faltando só o parênteses aqui. Então, ó, foi disparado inteiro, a função 1 não terminou. Chegou na função 2, não tem nenhuma rede para pegar esse erro, quebrou bem aqui, a função 2 também não chegou ao fim. Está bem aqui na função 2, o erro foi disparado, opa, ele está dentro de uma rede, que é definida pelo try catch.
A pergunta é, essa rede pega esse erro? Ela pega esse erro se ela pegar o tipo do erro. Ela pega um erro do tipo inteiro. Então, o código entra aqui, executa o que tem que executar e continua normalmente. Ele para o processo de ficar quebrando um atrás do outro. E aí eu vou ter que a função 3 vai terminar. Peguei o erro, que é um 4, e a minha informação de que o meu erro era o 4 veio através desse parâmetro do cat. O parâmetro do cat tem que casar com o que é lançado. Como eu lancei um inteiro, ele chegou bem aqui e eu peguei o parâmetro. O que foi, Juju? Você, amor, por favor, vamos varrer o chão da sala. Porque senão... Ajudem, só ajudem a irmã de vocês, tá certo? Porque senão vai encher de formiga o chão. Vai dar aula de cabelo pra ela. Tudo bem, ajuda, por favor, tá certo? Não, porque você tem que definir o que é que você quer pegar. Você poderia dizer que quer pegar tudo, entendeu? Com outro comando, mas assim, a nossa primeira ideia é que eu tenho uma ideia do erro que eu quero tratar. Por exemplo, vamos imaginar aqui que a função 2 vai pegar erros do tipo string. Vou colocar aqui para pegar erros do tipo inteiro. Se a função 2 pegar erros do tipo inteiro, a função 2 vai pegar esse erro, ela trata, e esse erro nunca vai chegar na função 3. Tá vendo? Quem pegou o erro foi a função 2. O erro é o valor que eu lanço, por exemplo, 99. O valor que eu lanço é o valor que vai chegar lá na informação. Capturou 99. Se ao invés de lançar um inteiro, eu lançasse um string, é erro de lógica. Agora, ele não ia parar nem aqui, porque eu só estou pegando o inteiro, e nem aqui, porque eu também só estou pegando o inteiro. Ele ia estourar na main, e aí eu ia ter que... O meu código parou por causa de uma exceção do tipo string. Ué, se eu quero pegar um string, em algum lugar eu tenho que dizer que eu vou pegar um string. Eu poderia dizer o seguinte, ó. Se não for o inteiro, tente pegar um string. Aqui, o parâmetro do cat tem que ser do tipo do erro que eu estou lançando. Então, aqui o 3 vai pegar uma string. E aí o código segue normalmente, o código não quebra. Existem já vários erros... É mais ou menos isso, Gabriel. Existem... Só que ali é mais primitivo. Ali é tipo, você faz uma função... É mais ou menos isso mesmo. Tem uma tabela com códigos, e esses códigos representam diferentes tipos de erro. Erro de conexão, de acesso, timeout, informação não encontrada e tal. Existem vários tipos de erro no C++ e em qualquer linguagem que a gente chama de exceções padrão. Então, por exemplo, eu acho que elas estão aqui, ó. std except. Então, ao invés de lançar um erro de lógica, você poderia chamar um logic error, que já é um tipo de exceção. Então, se for um erro de lógica, eu vou capturar bem aqui. E você pega a informação que tem dentro do erro com o what. É muito engraçado. Quem inventou isso foi um gênio. Podia ser um get message, ou podia ser qualquer coisa assim, mas é tipo assim, aconteceu o erro. What? O quê? Qual? Como? E aí com o what você pega a mensagem que foi inserida dentro do erro. Ó, lancei um logic error. E aí apareceu aqui um erro de lógica, eu peguei ele bem aqui, ó. Podia ser também o Arafat, né? Mas foi um what?
Tá. Aí ele está dizendo que eu não devo pegar como cópia, obrigado. Mas por que que você não pode pegar como cópia, professor? Porque os erros, eles seguem um esquema de herança. Vou botar aqui, ó. C++, exception. Na herança, você tem esse tipo de comportamento aqui. Mas C++ é difícil. Eu não sei, aí 30%. Entendeu? C++ é a linguagem não é amigável. Ó, todas essas exceções derivam de exception. Erro de domínio, argumento inválido, tamanho de erro, fora do limite, tudo isso deriva de lógica, falha de lógica. Quando você vai fazer um catch, você tem que pegar as coisas na sequência correta. Por exemplo, você poderia, no final de tudo, aquela pergunta que fizeram mais antes, né, pegar uma exception. Exception é praticamente qualquer coisa que deriva de exceção. Então, por exemplo, se você teve um erro de lógica, vai cair lá, mas se você lançar um... Não, é argumento inválido, é? Argumento inválido. Esqueceu um parâmetro. E aí ele vai lá e vai testar. Isso daqui é um erro de lógica. Argumento inválido é um erro de lógica? Não. Aí você tem os runtime erros, erro de range, tem uma carrada de erro aí. Logic, função cat, exception. Então, quando você vai fazer essa brincadeira de montar os cats, se você precisa... Tá, vou ter que achar um carregador. Tô terminando a aula, eu procuro o carregador por 10 minutos, tá? O que vocês querem? Tá certo, obrigado. É importante que vocês coloquem do mais específico para o mais genérico. Porque se você coloca o mais genérico no começo, aí nada passa por ele. Catch logic, esqueceu um parâmetro. Porque o argumento inválido, ele se caracteriza como um erro de lógica. Se ao invés de fazer um argumento inválido, eu tivesse lançado um runtime exception, que é um runtime error, eu acho que ele cairia aqui como um exception normal, porque todo mundo deriva de exception. Catch, exception, esqueceu um parâmetro. Falta 10 minutinhos, amor, para acabar a aula, tá certo? Tu já limpaste o barricho do chão, tiraste? Por favor, faça, porque eu não quero a casa cheia de formiga. Você pode fazer, por favor, ali um pouquinho, só ali. Aí daqui a pouco eu fico com vocês, tá? Só acabar a aula. Diga, amor, rápido. Normal. Dos hormônios, você está crescendo. Deixa eu vai terminar a aula, sabe? Então, uma coisa muito útil das exceções, mesmo, é vocês lançarem os erros de dentro das funções. Até agora vocês lançaram os erros colocando os counters dentro da função toda vez que dava um comportamento que você não queria. Mas você pode fazer a mesma coisa utilizando exceções. Deixa eu mostrar aqui. Code menu.cpp. Então eu vou criar aqui um dos primeiros métodos. Include IOStream. Lembra da classe carro, que foi uma das primeiras que a gente fez? Int, número de pessoas começa com 0. Aí você vai ter aqui um public void entrar.
Ó, aqui ele já sacou que eu estou lidando com exceções. E você vai ter o void sair. Aqui como é que ele está fazendo agora? Se por acaso não cabem mais pessoas, ao invés dele dar um cout, que vai aparecer no terminal, ele está lançando um erro do tipo runtime error. Ok? A mesma coisa para o sair. Se por acaso ele não conseguir tirar, ele vai lançar um erro com uma mensagem. Como é que isso daqui pode me ser útil? Lembra daquele menuzinho que a gente fazia, o loopzinho? Já deixei ele montado aqui. Menuzinho aqui para gente. Então, no meu menu, eu vou ter um carro. Carro. E eu vou ter os seguintes comandos para o meu carro. Meu carro vai ter entrar e sair. E mostrar o carro. Então, quando eu chamo entrar, eu coloco carro.entrar. E quando eu chamo sair, eu vou ter carro.sair. E se por acaso eu tiver mostrar, eu vou mostrar quantas pessoas tem no carro. Show. std cout. Ok? Estão acompanhando? Foi rápido demais esse passo agora. O loop a gente já tinha visto, não foi? Nosso loopzinho. Já tinha usado em várias ocasiões. Então, eu só fiz pegar o loop que eu já tinha salvo. O meu loop tem um carrinho e eu vou gerenciar esse carro dentro do loop. Ele está pedindo aqui que eu faça o resto dos includes. Include SS stream. Pronto. Está pedindo agora que eu faça... ele está dizendo que não sabe imprimir carro. Vou mostrar para ele como é que imprime um carro. Ok, então agora ele sabe imprimir o carro, sabe colocar pessoas dentro do carro e sabe tirar pessoas dentro do carro. Carro com tantas pessoas. Ok, então agora a gente poderia fazer o nosso código. Mas se eu fizer o nosso código, o que é que vai acontecer quando eu tiver a primeira exceção? Mostrar carro com 0 pessoas. Entrar. Carro com 4 pessoas. Entrar. Carro com 5 pessoas. Entrar. Disparou a exceção. Ninguém tratou a exceção. Meu código acabou. Não quero isso. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou, aqui dentro do laço, garantir que todas as exceções lançadas aqui dentro vão ser impressas e ele se mantém vivo dentro do laço. Ok? Bora lá. O que é que eu quero fazer? Garantir que eu não vou quebrar esse laço por causa de uma exceção. Então, eu vou empacotar isso daqui tudinho dentro de um try. Se por acaso eu tiver uma exceção, eu vou simplesmente imprimir essa exceção e continuar meu laço. Se quiser botar o try mais para baixo. Olha o que foi que eu fiz? Eu empacotei toda a lógica de interação com o carro dentro de um bloco try-catch aqui. Então, se em qualquer uma das camadas de cima for disparada uma exceção do tipo runtime error, não é uma exceção. Nesse caso poderia, mas faz mais sentido botar no final do else. Se eu colocar um throw aqui, ele também vai pegar no catch da mesma forma. O comportamento final vai ser o mesmo. Mas não faz muito sentido. Tá? Então, vamos entender o que vai acontecer agora. Mesmo que eu dispare uma exceção dessas, essa exceção não vai quebrar meu código.
ela vai ser impressa pelo meu cat e o meu código continua dentro do loop que ele está, que é o loop do while. Deixa eu só colocar menos aqui. Colocar só in e out, para ficar mais fácil. Show. Carro com 0 pessoas. Sair, carro vazio. Sair, carro vazio. Sair, carro vazio. Entrar, 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 entrar. Carro lotado. Você vê que agora eu quebro mais o meu código e se eu quisesse tratar de outras formas esse problema, eu trataria de outras formas. E faz bem mais sentido dar o meu throw do que dar uma mensagem. Porque às vezes o que eu quero é simplesmente que ele saia do código, né? Porque não faz mais sentido continuar ali. E eu posso fazer isso fazendo um throw. Ó, consegui, ó, 9,59. Se vocês conseguirem entender, é outra pergunta, né? É que eu consegui explicar, eu consegui. Ok, pessoal, foi um prazer, uma alegria, uma satisfação. E vocês vão fazer a tarefa do cadastro. Por que a tarefa do cadastro, só perdendo um minutinho nela aqui, Israel, segurei, ó. Por que ela é chatinha? Porque exige exige um pouquinho de percepção sobre um monte de coisa. Então, só explicando como é que funciona. Na hora que você cria uma conta no banco, automaticamente você vai adicionar um cliente com esse... Exato. É o que foi passado no construtor. Isso daqui é a saída do watch. Tudo bem, como é que vai funcionar aqui a lógica? A tua agência bancária, ele gerencia clientes e contas. Então, ele vai ter um mapa de clientes e um mapa de contas. A chave do cliente vai ser o nome dele. Tipo assim, como se fosse o número do cliente, tudo bem? E a chave da conta é como se fosse o número da conta. Então, o mapa, ele tem as duas coisas. O mapa de clientes e o mapa de contas. Quando o mapa cria um novo cliente, quando o banco cria um novo cliente, ele vai criar duas contas, uma conta corrente e uma conta poupança, e dá essas duas contas para o cliente. Uma conta, ela tem tudo que conta tem, depósito, saque, transferência, beleza? Mas ela tem um métodozinho chamado atualização mensal. E a atualização mensal é diferente na conta poupança e na conta corrente. Na conta corrente, o método atualização mensal, que aqui na conta é virtual puro, tá vendo? Ó, virtual puro. É isso que esse inclinadinho significa, né? Ele não foi implementado, é um método abstrato. Ele vai ser implementado como por exemplo, tirar o dinheiro da conta do cliente, a taxa de manutenção. E na conta poupança, o método de atualizar vai pegar o dinheiro que tem no saldo e aumentar esse saldo em 1%. O que é o difícil aqui? É porque tem muita interligação e você já tem aqui o processo de polimorfismo. O cliente, ele conhece as suas contas. Ó, o cliente tem uma lista de contas, mas o cliente não sabe se é conta... Então, são 5 classes que a gente vai... Não, são 5 classes. Você tem que criar a agência, porque é a agência que guarda os clientes, cria as contas e soca as contas dentro do cliente. Então, a lógica é assim, ó. A agência cria o cliente Davi. Qual é a primeira coisa que ela faz? Eu já tenho o cliente Davi? Ela olha aqui no mapa de contas. Não, eu não tenho o cliente Davi. Então, eu vou criar um novo cliente. Criei um objeto cliente. Beleza. Agora, eu tenho que dar para ele uma conta corrente e uma conta poupança. Eu crio uma conta corrente, eu crio uma conta poupança e dou essas duas contas para o cliente adicionar nele. Porque o cliente precisa saber as suas próprias contas. Mas quem cria as contas é o banco. O banco cria as contas. Conta cliente, conta poupança, conta corrente. Exato, tem bem aqui, ó.
map integer. Só que como isso daqui usa a herança, tá certo? Vocês vão ter que utilizar ou ponteiro ou ponteiro inteligente. Porque senão vocês não conseguem guardar as contas utilizando o processo de herança. Tanto aqui no banco quanto aqui no cliente. Vai ter que ser, por exemplo, ponteiro inteligente. Exato. Cliente é criado. Eu quero que vocês tentem fazer para a semana que vem. Mas eu já digo de cara que ela vai ser uma atividade que vai queimar um miolinho, entendeu? Porque envolve fazer o CRUD, que é o gerenciamento de entidade, envolve a herança, né? Vocês vão ter que utilizar quarta-feira, pode ser quarta. Que aí segunda-feira, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês tiram na aula. Entendeu? Porque, entendam assim, ó, vocês conseguiram fazer essa atividade, e eu estou colocando justamente ela para entregar agora, antes de fim de ano, significa que vocês já estão praticamente passados. Então, tomem a atividade como um pequeno teste. Tirem dúvida, perguntem, vão atrás, ok? Tanto que essa daqui foi uma das provas na época do presencial. Não, pode ser vetor. Pode ser vetor. É uma atividade, entenda assim, em termos de ações é simples, porque a única coisa que a gente faz, que o banco faz o que é a ação do banco? Sim, eu tenho saque e depósito, mas isso daí vocês vão ter que gerenciar, porque, por exemplo, como é que funciona o saque? Vamos entender para cá. Para fazer o saque, você vai precisar, por exemplo, a transferência da conta 20 para a conta 30. Você vai ter que saber se a conta 20 existe. Você vai fazer o quê? Olhando para a lista de contas. Beleza, a conta 20 existe, olha para a lista de contas e pega. Conta 30 existe, olha para a lista de contas e pega. Se por acaso alguma delas não existir, o que você tem que fazer? Lançar a exceção. Entendeu? E aí, as duas existindo, você retira de uma conta e insere na outra. Então, a quantidade de ações é pequenininha. As ações são adicionar cliente, só isso. Fazer saque, depósito e transferência e atualização mensal. Pronto, a quantidade de ações é pequena. O difícil é o quê? Todas as interligações entre as entidades. Então, lembrando, o banco gerencia as contas e os clientes. É o banco que cria essas entidades. O cliente sabe das suas contas, mas quem informa ao cliente as contas é o banco. Na hora que o cliente é criado, o banco cria as contas e manda o cliente adicionar as contas. Tá vendo? ADD Account. Tem as descrições aqui, deixa eu ver se tem as descrições. Já tem algumas descrições aqui, tá vendo? Então, se vocês olharem com calma aqui pro esqueleto, vocês já vão ter um monte de coisa. Você tem as exceções, você tem a conta, os get sets, já tem mais ou menos aqui o processo de herança, a classe cliente e o banco que faz o CRUD, e eu quero que vocês façam interativo, entendeu? Já tem aqui mais ou menos o modelo da interação com o try-catch. O que é que vocês vão adaptar? Fazer só o mínimo de adaptação disso daqui para ser mais. Já. Mas o tratamento de erro é exatamente o que eu fiz na aula. Você mantém esse try-catch dentro do loop principal, tá vendo? E aí, quando você tiver um erro dentro de alguma coisa, por exemplo, adicionar uma conta para o Davi, mas o Davi já tem conta no banco, aí você dispara um erro, um runtime erro, dizendo o Davi já tem conta no banco. E aí esse erro vai sair automaticamente aqui e você volta para o loop. Você vai fazer uma transferência da conta 30 para a conta 20. Ué, talvez as contas não existam, mas você tem que avisar. Beleza? Então peguem aí como o desafio de fim de ano. Porque a gente só tem mais a aula da semana que vem. Mas por quê? Porque eu não queria
jogar nada para fazer no Natal. O meu objetivo era a gente conseguir finalizar a matéria, finalizar, tipo assim, 70% da matéria antes do recesso. Porque eu sei que o recesso é uma coisa que não dá para a gente contar. Quiser estudar no recesso? Não, Bruno. Meu objetivo é justamente isso. Você terminou a conta. É porque, assim, vocês têm prova no recesso? Que a ideia era que, se vocês fazem isso daqui, vocês já viram praticamente a matéria toda de PO. Então, a gente só pregaria, por exemplo, lembrar e fazer variações dela quando voltasse às aulas. Porque 2 semanas é uma quebra de ritmo horrível, né? Ainda falha, meu Deus. Fazer prova no Natal. Mas assim, fica a atividade. Se vocês não conseguirem fazer nesse primeiro momento, paciência, a gente faz depois, mas já está a atividade definida, tudo bem? Para quem já está mais avançado e quer logo e comemorar fim de ano sabendo que passou em PO, fica de boa. Ok, pessoal? Um cheiro, um beijo, um caranguejo e a gente se vê na segunda-feira.